Jovem Pan News. Hoje, sexta-feira, a gente começa o nosso jornal, né, com aquela discussão, aquela conversa muito bacana com o jornalista Ney Lopes para falar sobre os assuntos políticos, né, que foram destaques durante toda a semana. A gente já dá um bom dia aqui para ele. Bom dia, Ney. Seja bem-vindo aqui à nossa bancada. Bom dia, Jussara. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes. É sempre bom a gente terminar a semana fazendo reflexões, né? E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Pois é, Ney, bem-vindo, bom dia para você também. Eu já começo perguntando, qual é o seu destaque político desta semana? Dá para elencar um? Olha, é difícil, viu? É difícil, Virgínia. Olha, eu estou, na verdade, muito preocupado. Eu nunca vi um período de tanta tensão acumulada no Brasil. Você pede destaques. Eu vou resumir, mas tenho que citar 3 ou 4. Vamos lá. Primeiro, a prisão decretada na CPI. A nota das Forças Armadas em face da declaração do presidente da CPI. Depois, a divulgação de pesquisas de 2 institutos de ontem para hoje, aqui no país. E ontem à noite, a desastrosa declaração do presidente Bolsonaro em sua live semanal. Ora, como é possível você ter paz num momento de pandemia, de catástrofe, com a CPI decretando uma prisão ilegal? Aquilo não podia ser, foi abuso de autoridade. Se for cumprir a regra do direito, não cabia. Segundo, o presidente foi infeliz na declaração dada sobre as Forças Armadas. Eu não acho nem que ele quis ofender. Presidente da CPI. Da CPI. O presidente da CPI, o Aziz, ele generalizou como se existisse lado podre nas Forças Armadas. Deu uma má interpretação e, graças ao equilíbrio do senador Rodrigo Pacheco, a coisa parece ter apaziguado. Mas quando é ontem à noite, o presidente Bolsonaro vai para uma live e usa uma expressão que eu quero até pedir reserva aqui, não vou citar de tão baixo que foi a expressão usada pelo presidente em relação à CPI. Ora, não se justifica, num momento como esse, colocar mais lenha na fogueira. O Brasil precisa de uma trégua política e é aí que eu espero. É difícil, mas tem que aparecer em algumas instituições de credibilidade, as próprias igrejas, por exemplo, para levarem o país a uma trégua, parar esse choque. Toda hora o presidente achou pouco o que disse com a CPI, ainda mandou um recado, ou aprova o que ele quer do voto impresso ou não terá eleição. Ora, quando ele diz isso, ele está dizendo, eu vou me transformar no Chaves brasileiro. Porque eleição você só adia pela via constitucional, do processo legislativo do Congresso Nacional. Se você diz não terá eleição, você está anunciando um golpe. Isso não é possível. Isso não leva à paz. Isso não conduz ao diálogo. Você tem, eu digo sempre, até muitos pontos positivos no governo. Agora mesmo essa redução dos valores do plano de saúde é uma coisa positiva, ninguém pode negar. Mas o presidente estraga tudo quando abre a boca. É a tal da CPI da boca que você sempre defendeu aqui no programa, né? CPI, exatamente, CPI da boca. Ele falou, é uma desgraça, é um vendaval, é um tsunami. É preciso que haja uma trégua. O país não pode ficar nesse vai e vem. Você está vendo, estamos finalizando uma semana. O que é que a gente espera? O que a gente pergunta? Qual vai ser a crise da próxima semana? Agora, Ney, toda semana a gente tem crise e você pontuou aí 4 que realmente foram destaques durante toda essa semana que a gente está finalizando. Agora, quando você afirma, houve abuso de autoridade na prisão decretada desta semana na CPI em Brasília, quais as consequências disso para os próximos depoimentos? Porque, pelo que a gente acompanha também no cenário nacional, há um temor até da própria oposição que aquele ato do senador Aziz tenha consequências para os próximos depoimentos. Você enxerga isso? Enxergo, Virgínia. Você colocou muito bem esse aspecto.
Aquela decisão que até ele, de certa forma, se retratou ontem, ela foi abusiva. Primeiro, o crime de falso testemunho não admite flagrante, por uma razão técnica. O falso testemunho, a pessoa pode se retratar até a hora da sentença, no caso, até a hora do relatório. Não há prisão em flagrante de falso testemunho. Você não pode fazer um juízo do falso testemunho. O que você pode é coletar o que a testemunha disse e depois fazer comparações no relatório e pedir que seja encaminhado ao Ministério Público para o procedimento penal. Mas não criar um tumulto como o presidente Aziz criou naquela ocasião. O que é que vai acontecer? As testemunhas vão para lá intimidadas. A maioria certamente vai pedir ao Supremo o direito ao silêncio. Isso significa menos subsídios a serem colhidos pela investigação. Foi prejudicial, sim, essa decisão do presidente Aziz. A gente está falando aqui com o Ney Lopes sobre os destaques da política na semana, e um dos destaques, né, que o senhor trouxe aqui foi essa situação das eleições de 2022, essa possibilidade aí que o presidente coloca de não ter eleições, né, segundo as palavras dele, e ele é um defensor da volta do voto impresso, né, que é uma coisa que também está em pauta, as pessoas têm discutido muito, inclusive ontem teve uma manifestação nas ruas, eu vi o pessoal com faixas, nas passarelas, falando sobre a volta desse voto impresso, e eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre o que acha dessas manifestações. E essa ameaça do presidente também. E também dessa ameaça, isso. Essa ameaça é despropositada. Absoluta. Até porque é uma ameaça que anuncia uma crise institucional. Na hora que o presidente da República diz ou faz o que eu quero ou não haverá eleição, não precisa ser politicólogo nem sociólogo para interpretar o que ele está querendo dizer. Então é desproposital. O voto impresso, ele politizou-se pelas posições radicais assumidas não só pelo presidente, mas pela oposição também. O voto impresso não é uma coisa absurda. Eu estudei isso e cheguei a essa conclusão. Primeiro, ele não é impresso. Ninguém vai ter voto para dizer votei em A, B ou C. É apenas uma impressora acoplada à urna que pode assegurar ao eleitor saber se o voto dele foi computado ou não. Só isso, não imprime nada além disso. A Índia tem um sistema eletrônico de voto igual ao nosso. O ano passado adotou esse critério no software para imprimir. Porque hoje, se você quiser conferir o voto, só faz através do software. Não há possibilidade material de algo que diga se você votou ou se você não votou. Então, eu estou dizendo que está havendo fraude? Não. Eu acho que até hoje não há indício de fraude no Brasil. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem cumprido o seu dever. Não se trata de desconfiar da Justiça Eleitoral, que tem um papel grande na consolidação da democracia brasileira, mas se houvesse disponibilidade financeira, não faria mal uma segurança maior ao sistema eletrônico do voto. A única ponderação que eu faço é que, no momento, os recursos estão escassos e a gente podia prever essa possibilidade de maior segurança do voto eletrônico para uma etapa posterior, considerando que precisa se gastar muito dinheiro no combate à pandemia. Mas que é preciso melhorar o sistema eletrônico para dar mais segurança, porque até na NASA há perigo de invasão de hacker. Por que não haveria no sistema eletrônico brasileiro? Pois é, e além dos recursos, o ministro que preside o Tribunal Superior Eleitoral já declarou também que o processo licitatório, nesse caso, Ney, também é bem complicado, não é? Você não consegue fazer uma contratação num volume como esse de um produto tão específico no tempo hábil que a gente tem para as eleições de 2022. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar para o futuro, porque para essa eleição tudo vai ficar muito atropelado. As próprias urnas eletrônicas que foram substituídas nas eleições de 2022
2018, elas levaram um tempo imenso, muito tempo para serem adquiridas de forma legal, assim, através de um processo de licitação por parte da Justiça Eleitoral. Mas eu não quero mais falar sobre isso, quero virar a pauta. Vamos falar, vamos mudar de assunto, porque aqui não é só a minha vontade, deixando claro, mas eu acho que a gente tem que aproveitar mais o tempo para falar um pouquinho sobre pesquisa de opinião, popularidade do presidente Bolsonaro caindo, e a gente sabe que além dos reflexos políticos, tem aí os reflexos econômicos. É nesse aspecto que eu queria que Ney comentasse, porque nós temos aí uma inflação sendo calculada já fora daquele de todos os patamares previstos para o ano. Quais as consequências disso para uma reeleição do presidente da República, Ney? Olha, Virginia, as pesquisas de ontem eu recebia da XP Investimentos. Eu sempre recebo no dia que é publicada. É uma longa pesquisa com mais de 60 páginas. Saiu também o Datafolha, que eu tomei conhecimento. A gente está vendo que o governo está caindo. A popularidade do governo, ninguém pode tapar o sol com a peneira. Isso tem reflexos na economia. Agora, o presidente não pode passar recibo, agravando o quadro, insultando as pessoas, até com desaforos, com palavras de baixo calão, porque isso vai agradar a quem? Ao grupo que o apoia radical. Parece que o presidente só se preocupa em agradar os radicais. E esses não passam de 15% a 18%. São sonáticos. Esses não elegem ninguém. Esses já votam em Bolsonaro. Ele tem que somar. Ele se elegeu antes, porque ele somou com o antilulismo e o anti-PT. Mas as pesquisas, fora esse aspecto de julgamento do governo, elas trouxeram um dado muito positivo. 38%, 40% praticamente de indecisos. Pessoas que não sabem quem vai votar, que não declararam seu voto. São pessoas que estão apreensivas e que não se satisfazem com os nomes que estão apresentados até agora. Aí é que está a minha esperança. Eu acredito na terceira via. Se vai pegar, se não vai, se o candidato cai no gosto popular ou não, se ele vai sair ou não, eu não sei, não posso prever. Mas o Brasil tem que tentar isso. Nós não podemos ficar nessa linha de Lula e Bolsonaro, cada um puxando brasa para sua sardinha, incendiando o país. Não é possível. Tem que haver uma ponderação, até para ver se força a mudança dos discursos deles. Até para ver se força o próprio estilo do Bolsonaro. Porque, da forma como está, a gente só pode esperar agravamento da tensão política brasileira. Ney, só dando um spoilerzinho aqui para os nossos ouvintes, domingo o Jornal Tribuna do Norte traz uma entrevista aí com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, um nome aí da terceira via, né, que está, primeiro tem que vencer as prévias dentro do partido dele, do PSDB, e depois colocar o nome dele à disposição aí do eleitorado brasileiro, o governador do Rio Grande do Sul, que vive uma semana pós declarações que, de certa forma, o inseriram aí na disputa pela presidência da República, aquelas declarações sobre a opção sexual dele, né? Eu acho que é um nome que surgiu, ele é uma pessoa capaz, ele tem boas ideias. Agora, sinceramente, eu acho ele ainda muito novo, 36 anos. Eu não sou contra a renovação, mas você precisa de mais experiência. Ele nunca teve um mandato. A política exige uma certa maturação, uma certa experiência. Não quer dizer que não seja possível, mas eu sou muito mais o Rodrigo Pacheco. Para mim, o nome da terceira via, pelo equilíbrio que vem demonstrando, é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Agora são 8h22. Repita. 8h22. Ney, a gente tem aqui alguns comentários nas nossas redes sociais. Um dos nossos ouvintes, ele pergunta: gostaria de saber o que Ney acha do ministro do Supremo fazer lobby no Congresso. Ele, não sei a que ele está se referindo. Eu sei. Eu, aliás, ia comentar isso. Ney está sempre ligado em tudo. Eu ia, mas aí deixei para depois. Olha, você deve estar se referindo ao ministro Barroso. Eu sou contra. O ministro Barroso não devia fazer isso. O presidente da Justiça Eleitoral não pode estar fazendo lobby a favor da aprovação ou não de um projeto de lei.
perde, desgasta a instituição. Eu sou totalmente, independente de ser a favor ou contra o voto impresso, não é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal ir ao Congresso dizer se o deputado deve votar assim ou não. Eu sou contra isso. Tá aí a posição de Ney. Ney, vamos trazer o assunto aqui para o local, né? Vamos falar um pouquinho de política local. A semana está terminando também com uma característica interessante. Uma CPI que não estava realizando seus trabalhos, que é a CPI da Arena, já começou a dar o pontapé inicial lá na Assembleia Legislativa. Mas uma outra CPI pedida pela oposição nesse momento, a CPI da Covid, ela está em stand-by. E nem começou ainda e já tem 2 ações na Justiça esperando decisões que podem interferir. Como é que você avalia essa judicialização da CPI da Covid que mal começou e já bateu a porta do Judiciário? Olha, Virginia, essas 2 CPIs me lembram Dias Gomes, parece a viúva porcina. Sim, foi, sem nunca ter sido, é? Foi, sem nunca ter sido. Isso é para inglês ver, está havendo uma combinação do governo com a Assembleia, puxa para aqui, puxa para acolá e vão ganhando tempo. Está todo mundo vendo isso. Há uns irresignados, claro que a gente tem que respeitar, vai à Justiça. A Justiça, ao final, vai ter que dizer, como é pelo menos um entendimento tradicional, que isso é matéria interna corpus, compete à Assembleia decidir. E, enquanto isso, vão ganhando tempo. Isso é a viúva porcina, é o personagem de Dias Gomes. Agora, essa ação chamou a atenção do deputado Kelpis Lima, que deve presidir essa CPI, se ela vier a ser instalada, né, como está sendo programada. Essa ação dele é contra o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, na qual ele pede aí que o presidente tome a atitude de instalar a CPI e que não abra brechas aí para essa estratégia regimental que o governo está tentando a todo custo adiar. Esse pedido, claro que eu não conheço os autos, mas pode encontrar um certo respaldo na decisão da CPI da Covid, né? A CPI da Covid, o Supremo determinou que ela fosse a de Brasília, né? A de Brasília. Eu não sei se há semelhança, porque, como eu disse, direito você tem que conhecer os autos. Eu não conheço. Mas, em princípio, pode ser até que o deputado Kelpis tenha sucesso pelo precedente da jurisprudência da CPI de Brasília. Está sentindo falta de pesquisa de cunho local para a sucessão 2022, Ney? Você está sentindo falta? Nunca mais a gente viu pesquisas por aqui, né? Não tem pesquisa porque não tem candidato a governador, é só fato. Não tem pesquisa. Todo mundo, eu nunca vi um deserto na política do Rio Grande do Norte. E quando aparece candidatura, são coisas hilárias. Então, se o Brasil está ruim, o Rio Grande do Norte está pior, no sentido de você procurar enxergar alguma perspectiva de mudança, de orientação no pós-pandemia. Eu, com isso, não estou fazendo nenhuma crítica à atualidade do Estado, mas é natural que numa eleição sejam propostas inovações, mudanças, ideias novas. E isso não está surgindo. Eu, aliás, já sugeri que as instituições de credibilidade do Estado abrissem um debate em torno de propostas sobre o Rio Grande do Norte, debates sobre ideias econômicas, sociais para o Estado. Mas não, aqui só há reivindicação de isenção de imposto. Fora disso, ninguém reivindica nada. Ney, a estratégia da oposição nesse momento, a nível local, ela está correta, na sua opinião? Ou que estratégia é essa? Porque a gente vê que a oposição só se mobiliza para lançar candidaturas a essa vaga, essa única vaga do Senado. E para a disputa do governo, não há uma estratégia de se ter um candidato, quando a gente sabe que se lançar um candidato na majoritária, sem um candidato forte para o governo, todos esses nomes que estão aí no páreo para a disputa dessa única vaga do Senado, eles perdem força também, né? Sem dúvida, a oposição tem que resolver isso, né? A oposição tem que dar um encaminhamento. É claro que ainda há tempo, mas está acabando o prazo, é preciso sinalizar, a população precisa ter ideias, se não de candidatos, pelo menos de propostas, pelo menos de algo que
que identifique a oposição do Rio Grande do Norte. A oposição do Rio Grande do Norte hoje, ela não pode ser identificada, né? Não tem satélite que diga onde está a oposição. Não passa no radar dos satélites. Agora a informação que a gente... Não passa no radar, ninguém sabe. É um, é outro, um dia é um dia é outro. Agora... Então, nesse ponto, você tem razão, está na hora de aparecer, né? E a informação que a gente tem é que o ministro Rogério Marinho é insistente. Ele não deixa de perder uma oportunidade de tentar convencer o prefeito de Natal a entrar nessa disputa aí para ser o candidato ao governo do estado. É um nome que Rogério Marinho queria ter como companheiro de chapa, mas também, por outro lado, o prefeito insiste em dizer, se você perguntar, ele disse que é zero chance de ser Ele disse que vai concluir o mandato dele de prefeito e não tem, né, perspectiva para esse pleito. O Álvaro Dias, inegavelmente, seria o grande candidato. Ninguém pode negar, ele não tem desgaste fazendo uma boa administração. Agora, eu acho que ele está certo. Ele está tomando uma decisão muito equilibrada, muito madura. Ele quer mostrar o seu handicap de administrador e é um rapaz moço ainda, relativamente moço, terá um futuro pela frente. Eu acho que a posição dele é correta. Mas, se quisesse ser candidato, seria um nome de muito peso na política atual do Rio Grande do Norte. Pois é, acompanhando aqui a cena política com Ney Lopes, né? De Brasília a Natal, né? A gente aqui discute toda sexta-feira, né, os destaques da política no nosso cenário local, em todo o país. Ney, mais uma vez a gente agradece, né, a sua participação. A gente te espera na próxima semana. Sexta-feira que vem a gente retoma aí os nossos debates e faz esse balanço da semana, né, do que é que está acontecendo aqui no nosso estado e no nosso país. Muito obrigada, tenha um excelente dia, uma ótima sexta-feira para o senhor. Virgínia, eu queria, ao final, apenas deixar um registro de profundo pesar pelo falecimento da professora Zilda Lopes do Rego e do advogado Zé Ribamar de Aguiar. Foram duas pessoas que serviram ao Rio Grande do Norte na justiça, no magistério e que merecem o nosso respeito e a manifestação de profundo pesar pelo falecimento de Zilda e de Ribamar. A vocês e aos ouvintes, o meu bom dia, um bom final de semana. Muito obrigada. Para você também, Ney. Agora são 8h.